Oi, gente, bora lá para mais uma aula, mais um vídeo. Então, continuando, página 35. Prática de reflexão sobre a língua. Reflexão dos verbos, tempo. Na vida cotidiana, costumamos situar os acontecimentos no passado, presente ou futuro. Em nossas conversas, contamos sobre algo que aconteceu dias atrás, sobre coisas que nos ocupam hoje ou sobre o que pretendemos fazer nos próximos dias e semanas. 22. Releia o 14º parágrafo da notícia sobre Sofia. Algum dia espero que os robôs, como eu, estejam no mundo todo ajudando as pessoas, provavelmente robôs para o consumidor. Como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar do professor por menos de $300, recomendou Sofia. A. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como a autora da fala? Então, nesse parágrafo, qual que foi a forma verbal? Então, verbal, verbo. Que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como a autora dessa fala? B. Essa fala ocorreu antes da escrita, durante a escrita ou foi após a escrita da notícia? Você vai escolher uma delas. C. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como algo passado, pois Sofia não pensa, mas assim no momento da entrevista. É algo presente, pois revela como pensa o robô no momento da entrevista. Ou é algo futuro, pois mostra um pensamento relacionado a uma ação que será realizada por robôs. Qual delas? D de dado. Em provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu nos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão para relembrar um acontecimento passado ou se referir a uma ação futura, fazer uma previsão. Então eu tenho aqui usado no passado, futuro. Então eles cantaram a noite passada, eles cantarão amanhã. Então, olha lá, aqui está no passado, aqui é futuro, não aconteceu ainda. Então, E, localize as formas verbais no tempo. O que você vai fazer? Puxar uma setinha aqui para cada um deles. Espero está no passado, presente ou futuro. Chegarão, mesma coisa, passado, presente ou futuro. Recomendou, passado, presente ou futuro. Só puxar uma setinha. 23. Releia a última fala de Sofia. Tem emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Evoluirão, está no presente, passado ou futuro. Aproveito, passado, presente ou futuro. E concluiu, presente, passado, futuro. Você vai escrever aqui e vai explicar cada uma delas. Grau do adjetivo. Você já estudou que adjetivos são determinantes de um substantivo. Qualidade, defeito, estado ou condição do substantivo, que é o núcleo de um sintagma nominal. Se é o núcleo, é a palavra mais importante. Sua função é caracterizar o substantivo. Então, ele indica sobre o substantivo. 24. Na notícia, menciona-se que um menino curioso aproximou-se de Sofia. Compare essa informação com um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual o substantivo que ele caracteriza? Então, em ambas as frases, qual que é o adjetivo? Adjetivo, lembrando, qualidade, defeito, estado ou condição. O substantivo é o próprio nome. E aí, em ambas as frases, qual é o adjetivo e qual é o substantivo que ele caracteriza? Ele está se referindo ao quê? Você vai explicar aqui. B de bola. Explique a diferença de sentido entre essas frases. Qual que é a diferença que tem aqui nas duas? Ó? Um menino curioso aproximou-se de Sofia. E o outro, um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. É o que você vai escrever aqui. A diferença de sentido dessas frases. C. Que palavra instaurou a diferença de sentido? Que palavra se deu a diferença de sentido? É o que você vai colocar aqui.
D de dado. A função da palavra indicada no item anterior, então essa palavrinha aqui deu a diferença. A função da palavra indicada no item anterior é a D. Intensificar a característica do ser, está intensificando. Ou é indicar maior quantidade de seres. Você vai marcar um dos dois. 25. Leia a sinopse de um filme e faça o que se pede sobre o sintagma. Um robô tão humano. Meu adorável Android. SBT 415 Not Kit Human. Estados Unidos, 1987, 94 minutos. Direção: Steven Hilliard Stern, com Alan Tickett, Robin Lively. Chip é um robô tão humano que seu criador resolve matriculá-lo na escola da filha. Há outros humanos menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Disney, só para São Paulo. Então vamos lá. Então nesse trechinho aqui, grife o núcleo do sintagma nominal. Então se é sintagma nominal, é nome, não tem verbo. Então, um robô tão humano. Grife o núcleo. Qual que é a palavrinha mais importante aqui? É o núcleo. Você vai grifar. Há um determinante caracterizando esse núcleo. Então, há um determinante que está caracterizando esse núcleo. Copio. O que está caracterizando? É referente ao quê? Você vai colocar aqui. Qual que é a classe gramatical desse determinante? Então, o determinante é o que acompanha o núcleo. Então, qual que é a classe gramatical dele? É um verbo, é um pronome, é um adjetivo, é um substantivo? É isso que ele está perguntando. D de dado. Que palavra intensifica o adjetivo no sintagma? Então, adjetivo. Qualidade, defeito, estado ou condição. Então, que palavra está intensificando, está, como se diz, promovendo esse adjetivo? Qual palavra que é? E. Reescreva o sintagma substituindo a palavra que você indicou no item anterior por outra de mesma função. Então, você vai reescrever a frase substituindo a palavra que você indicou aqui na D por outra da mesma função, por outra que tem o mesmo significado. 26. A língua oferece diferentes estruturas para se dizer algo. Isso acontece também quando se trata de intensificar um adjetivo, torná-lo mais importante. Vamos lá. Não mais importante, torná-lo mais intenso. Leia o subtítulo de uma notícia sobre um robô criado por uma empresa sul-americana. Robô caríssimo. Qual é a característica do robô sul-coreano, segundo o título? Está dizendo que ele é o quê? Muito o quê? Isso que é intensificar. B. Compare o subtítulo com robô caro, robô muito caro. Qual das duas reescritas mais se aproxima com o sentido do texto original? Qual das duas se aproxima mais aqui, ó, com esse título aqui, ó, do robô caríssimo? Reescreva os dois sintagmas abaixo segundo o modelo. Então, robô caríssimo, robô muito caro. Então, aqui eu tenho menino muito curioso. Só seguir o mesmo exemplo aqui. Como é que fica? Então, robô tão humano. E aí, robô? D de dado. Você encontra ambas as estruturas nos textos que costuma ler, ou uma é mais frequente que a outra? Essa daqui é só um bate-papo. Você encontra ambas as estruturas dos textos que costuma ler, ou uma é mais frequente que a outra? 27. Releia um trecho da sinopse do filme. É um trecho do filme. Meu adorável robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. A. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? O que está sendo comparado aqui? Pelo trecho, a característica humana nas pessoas é mais forte ou mais fraca que no robô? Justifique sua resposta indicando um elemento do texto. Então, no trecho, nesse trechinho aqui, humano, nas pessoas, é mais forte ou é mais fraca que no robô? Você vai justificar aqui. 28. Reescreva o título da notícia a seguir.
de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô que nos humanos. Então vamos lá. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então você vai reescrever ficando da seguinte forma: no robô seja mais forte, olha lá, seja mais forte no robô do que nos humanos. O que eu posso intensificar aqui essa frase para o robô ficar mais inteligente que os humanos? Como é que eu coloco? 29. Considerando a notícia, atualmente Sofia, ela é mais ou menos inteligente que os humanos? Justifique sua resposta com partes do texto. Então, Sofia, como que é? Você vai colocar aqui as partes do texto. E a justificativa é a explicação. 30. Há situações em que o elemento a ser comparado está explícito. Em outras está oculto. A. Compare o texto original e a reescrita, em que o elemento está explícito, está aparecendo de forma bem evidente. Vamos lá, original. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para as questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Agora, reescrita. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Primeiro pontinho. Quais são os elementos que estão sendo comparados no trecho reescrito? Então, está sendo comparado o que aqui? Qual é a característica que estabelece a comparação no trecho reescrito? Que palavra que caracteriza essa comparação? E qual que é a função da expressão mais que nesse trecho? Significa o quê? O que está intensificando? B. Agora indique o termo oculto no texto, aquele que não aparece. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seu catálogo androides mais simples e acessíveis. Mais simples e acessíveis que quem? De quem que a gente está falando? Para o consumidor. Então, por enquanto, até aqui, a gente continua na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau, tchau.